Aí está! Bom dia, Cleide, pessoal! Terça-feira! 16.9, 1080, 30L. 2 de dezembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 33 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, muito menos, cala a boca, merda. O que eu me alimento. Tô ligando o aplicativo nesse instante. Tinha esquecido de ligar. Não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Deixa eu tirar já a Cleide aqui. Dito isto, deixa eu mostrar pra vocês como eu sou ruim com trabalhos manuais. Olha aqui, cadê? Cadê? Ah, mas é muito aberto isso aqui, tia. Olha só. Ah, não vai dar pra perceber. Eu fui colocar o adesivo da GoPro aqui no para-brisa, ficou tudo torto. Eu sou péssimo para qualquer tipo de trabalho manual. Enfim, agora eu coloco aqui de novo. Isso aqui não vai ser uma coisa que vocês vão ver acontecendo muitas vezes. Cadê o pino? Aqui, ó. Pino da GoPro, pra quem não conhece. Aí, tia. Tá, fechou, não se mexe mais disso. Não, pelo menos enquanto eu estiver falando com vocês. Dito isso, vamos lá, vou se movimentar terça-feira. Que de aço lindo, maravilhoso. Deve estar fazendo quase 25 graus por aí. Tô todo atrapalhado aqui, cheio de coisinha. Não, esse aqui é adesivo novo. Eu trouxe mais os adesivos aqui. Eu acho que eu devo ter no máximo uns 50 adesivos para entregar para vocês. Então vocês se movimentem. Eu vou começar a distribuir essa semana para os passageiros, porque essa foi a ideia também, trazer passageiro para esse canal de merda, né? Olá então, pessoal, que de aço de sol. A temperatura deve estar perto dos 30 graus, pelo menos parece que tá calor. Patati patatá, dezembro começou com tudo. Ontem foi bom, vamos combinar que foi bom. Trabalhei 9 horas, 10 horas eu acho. Eu parei, era 9h30 e comecei 11h30. Quantas horas? 21 para as 11, 10 horas. E fiz quase 500 pila, faltou 6 pila. Uma segunda-feira, tudo bem que é de dezembro, né? Tá bem ok. Eu acho que hoje vai na mesma vibe. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim, vão chover no molhado. Alerta de pane seco de partida. Não tinha me ligado que tava com tão pouca gasolina assim. Mas enfim, assim que pegar uma corrida em direção ao Menino Deus / Centro, a gente já resolve essa questão. E é isso, então deixa eu me posicionar no meu ponto. E ali vão ter que ligar X para passar raiva pelo jeito, né? Porque não vai tocar, pelo menos até agora, nem se movimentou o aplicativo. E esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Deu então, tocou a primeira corrida. Assim pegar só na GoPro também. Tinha que me ver livre desse sol do meio-dia. Mas enfim, faz parte do processo, né? Solta aí pra todos. Tocou a primeira corrida então, direto para Dário Pederneiras, lá no bairro do Petrópolis, 25 pilas. Quantos vão ver o Gigo aqui analisar? 25 pilas para 32 minutos, para 15 km. Ontem eu comecei com algo bem parecido. Eu fiz 24 para 14, eu peguei, não lembro onde foi, para levar lá para o Hospital Conceição. E agora eu vou buscar a Gislaine aqui no Hospital Vila Nova, para levar então lá para Dário Pederneiras. Deve ser uma daquelas senhoras que eu descobri através desses meus passageiros, pacientes, né, que o Hospital Vila Nova virou referência, se eu não me engano, oftalmológica. Não tenho certeza se é disso. Sei que veio um pessoal, esses dias eu peguei um pessoal de Tramandaí, né, levando de volta daqui para algum lugar que eles estavam hospedados, para casa de alguém, parente e tal. E lá em Tramandaí eles marcaram a consulta para eles virem aqui pro Vila Nova. Enfim, o lado bom é que o Vila Nova tá melhorando e tal. Enfim, o atendimento tá ok. Porque quando eu conheci, entre aspas, o hospital como hospital, diziam que ali o pessoal ia para morrer. Ou tô errado? Mas parece que mudou radicalmente, pro lado positivo, é claro, essa situação. E hoje é referência. Então é bem normal
tocar corridas aqui, tipo, do nada, assim, por exemplo, daqui pra Petrópolis. Daí tu pensa, por que o cara que mora no Petrópolis não foi num hospital de clínicas, num hospital da PUC, sei lá, num Conceição, por exemplo, que é bem mais perto, né? E veio aqui no Vila Nova. É porque eles marcam aqui, porque parece que aqui o negócio tá funcionando direitinho. Tá, dito isso, então, vamos lá então, pra cima deles e ferro nelas. Vamos, Cleide, vai, Moisés! Parei para abastecer aqui uns 50 pilas só para garantir e não sair do túnel, aquela coisa toda, patati patatá. E a moça foi... Não sei se vocês sabem, vocês que não tem perfurite no carro, se bem que ela deu um trabalho, fez um trabalho bem direitinho, ó. A moça quis ser simpática e jogou água no perfurite lá atrás. Detalhe, né? O único problema desse perfurite é justamente molhado. A gente não enxerga nada, eu no caso, quando ele tá molhado. Dia de chover é um caos. Fico completamente vendado para trás, no caso, né? E a moça foi ser querida comigo e disse, bah, não precisa, só na frente. Mas tudo certo, ela limpou de um jeito que até deu uma melhorada significativamente. Ah, tem que olhar pra cá agora, procurando o celular pra falar, enfim. Tocou aqui 35 pilas pro Cantegril e Viamão. Aí esse arrasto desse bairro tá um caos, sabe? O trânsito tá... Pior que agora o cara tá reclamando do trânsito, daqui a 2 semanas tá reclamando que não tem ninguém em Porto Alegre. O negócio é reclamar. O negócio é reclamar. 12h10, vou buscar aqui no Bourbon Ipiranga, assim, eu vou buscar no Bourbon Ipiranga, uma viagem lá pra Viamão, pro Cantegril, condomínio que tem lá no meião de Viamão, na beira da faixa, né? E eu vou com a expectativa de chegar lá e voltar direto, porque é um condomínio pessoal rico, né? Então eu acho que tem demanda pra cá. Vou chegar perto da 1, talvez eu já pegue alguém voltando, ouvindo trabalhar, ou qualquer coisa que o vale.
cancelado, cancelou. Ah, mas eu ia te buscar, Tamires. Ah, mas que mau humor, tchê. Eu tô indo. Enfim, tá tudo certo ali, tá tudo certo. 12h58, tô aqui saindo do Contegril, aqui do condomínio. Acabei de deixar a senhora ali na casa dela. Antes das fases. Tem uma, quase, parece até uma vilinha. Não conheço muito bem, na verdade, Contegril. Eu sei que é um condomínio gigantesco que tem aqui. E tem umas casas de bacana e tal. Eu fiquei na sombrinha ali uns 5, 6 minutos. E liguei X, né? Direcionei pro centro. E tocou pra buscar 4 km. Eu ia. Claro que eu ia. Pra levar pra Nilo Peçanha. 30 pilas a corrida no X. Daí a Tamires cancelou, deve estar com pressa. Enfim, agora tem que achar um lugar pra... Não podemos rodar muito tempo vazio, porque a minha ideia era pegar passageiro aqui mesmo. Quando eu vim pra cá eu pensei, tá, 20 pila pra onde? Medianeira, Santa Isabel, viagem de 8 km. Tá, fechou. Ah não, mas tem que buscar 4. Não vamos. Não vamos, ainda mais que diz que é área de risco, eu não conheço. Não conheço, então não vamos. Se fosse Porto Alegre área de risco, eu mando o estagiário se fuder com risco. Mas aqui diz que é área de risco, vai que seja mesmo, né? Se eu não conheço, então eu não faço. Deixa eu parar num canto aqui que eu não atrapalhe o fluxo do pessoal. Não sei se vai ter esse canto, na verdade. Vou colocar aqui em cima da calçada, praticamente. Bem na saída dos moradores do Contegril. Tá, saiu o Fox, não me incomodou, então tá tudo certo. Up. 40 pila pra rua São Manuel. Lá pro negócio aquele, como é que é, o McDonald's. Mas tem que buscar 6 km, mas é 40. Total de 38 minutos, vamos fazer ele. Ah, não parou? Eu tenho que me acostumar com essa história de quando eu aceito não cancela. É bom e é ruim ao mesmo tempo. No começo é ruim porque eu vou me viver desprevenido fazendo coisas que eu não deveria. Tocou para buscar 6 km, então lá na Érico José Bernardes, no Parque Santilherdes aqui. Viagem lá pro McDonald's da Silva Só. 38 com 38. No total vai dar bom, mas é um absurdo buscar 6 km, vamos combinar, né? Antes era 4, agora 6. E antes, quando eu tava lá dentro, já tinha tocado também umas pra buscar 4, 5. Tudo pra dentro de Viamão. Até que resolvi direcionar pro centro de Porto Alegre pra pelo menos voltar ali, né? Que absurdo, né? Por isso que o pessoal não gosta de trabalhar aqui. Ou tô errado? Tu gosta? Enfim. E eu acho que pelo menos terra não vou pegar nesse deslocamento. Não peguei pra vir. E aqui é na estrada Érico José Bernardes, aquela que sai lá na Lombo do Pinheiro. Pelo que eu lembro na minha cabeça, não tem terra em lugar nenhum. É toda asfalto, não é asfalto dos melhores, é verdade, mas é toda de asfalto. Então é isso, 13h01, bora lá então buscar a Lavínia e levar lá, lá então pro Mac da Silva Só em Porto Alegre. Viamão é impressionante, né, pessoal? Tu disse que tu não vai pegar terra e ela aparece no meio do caminho pra ti. O GPS me mandou aqui, ó, passar por esse novo viaduto que está sendo construído entre o Atacadão e o Sexto aqui, sob a Salgado Filho. E daí eu não acreditei quando eu entrei na terra, no meio do caminho tem uma terra, assim como que vai a merda. Daí acabou, já veio o asfalto e agora é só seguir por esse caminho. Essa aqui vai sair na estrada da Branquinha e depois só rodar mais um pouquinho e eu chego para pegar a Lavínia, que deve estar com pressa ou para comer um Mac ou para trabalhar, né? 2000 anos depois, estamos chegando aqui para pegar a Lavínia, né? Vamos ver se ela vai estar pronta. 6 km, 9 minutos de deslocamento. É o que dizia no Waze quando eu comecei. Lembrando que tá valendo, tá? 38 com 38 eu vou levar pro esqueci, McDonald's da Silva Só. E lá no final tá dando, se eu não me engano, 1,8 km e 60 e poucos reais a hora, ou seja, o tempo tá bom. Então, e a cadê a Lavínia? É isso que eu queria dizer pra vocês, ó. Passageiro, quando a gente tá longe, caga e simplesmente não se movimenta, fica esperando. Centro Agrícola
agrícola demonstrativo. Demonstrativo de quê? Prefeitura de Porto Alegre. De Porto Alegre, isso aqui não é Porto Alegre, isso aqui é Viamão. Aqui, Prefeitura de Porto Alegre tem um órgão dentro da cidade de Viamão. E cadê a Lavínia? Tá lá ela, ó. Bem quietinha dentro do caso, no caso do prédio, esse que ela trabalha provavelmente. Cagando pro Uber se ele vem de longe ou não. Pra que agilizar o processo, né? Pra que agilizar o processo? Aí ela. Oi, Lavínia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Lavínia? Aí, fechou. Tô aqui na Salgado Filho. Ó, tocou 15 pila pra onde? Ontem não sei quantas vezes eu fui na Franklin Roosevelt. Vamos de novo então. 15 pila pegar ali na Andradas. Andradas 1519, que é na parte que não pode passar carro. Thiago, tem que esperar aqui na Vitorino. Será que vai vir? Não. Ele não tem nem como parar pra pegar um 74 da máquina ali, né? Pior é que é isso. Vamos ver agora aqui. Vamos entrar aqui na Vitorino. Vou entrar aqui na Vitorino. Vamos ver se vai ter algum Thiago me esperando aqui. O que acontece? Andradas 1519 é a rua de baixo lá. E ela não pode passar carro acelerado, só depois das 7 da noite. E ele tá lá, eu acabei de ver pelo PIN que ele tá lá embaixo. E enfim, eu não posso ir lá. E ele não vai vir aqui porque ele não sabe, porque é um bobalhão. E eu não posso parar para estacionar para esperar uns 174 da vida. Deixa eu ligar o alerta aqui, mandar mensagem para ele, ver se ele se liga. Senão vão cancelar sua corrida, né? Fazer o quê? Tava vindo ele correndo, ó. Não consegue, né? Mas tá vindo ele lá. Tá bem. Bora. Thiago. Daniel, né? Isso, Thiago, bom dia. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Cara, ali na Andradas não pode passar carro, não sei se tu tá ligado. Pois é, eu descobri agora ali com a... Fecha a porta que não bateu. Aí tá, fechou. Eu descobri agora ali com a moça. Não, só depois das 7, tem que pegar aqui na Vitoria, no Salgado, enfim. Sim. Mas que bom que tu tava ligado, que alguém te avisou, né, cara? Porque da outra vez eu fui e ele chamei o Uber e nada. Não os pode. três cancelaram. Aqui tem umas placas, ó. Ali diz, ó, até as 19 horas de segunda a sábado, segunda a sexta, tu não pode ir na Andradas, tu não pode ir na Vigário, tu não pode ir na Marechal lá embaixo. Enfim, são várias ruas aqui que são bloqueadas. Sim, pô, eu não sabia. E aí eu perguntei ele, por que ele tá me dando na Vitorino pra parar dela? Porque não pode. Exatamente. Vamos lá no Concórdia, né? Aham. Show de bola. Acho que parou. Paguei o rapaz ali, doutrinado com sucesso, só pra não passar batido. Ali no Concórdia. Me arrastei por toda a Presidente Franklin Roosevelt. Eu tô na esquina aqui com a Farrapos. E nem a merda o aplicativo me mandou, então eu vou me arrastar mais um pouquinho. Vazio por enquanto. Até o posto geladinho ali, posto VIP da Ramiro com a Farrapos. Ali eu vou parar porque ele tem sombra, quando tem vaga tem sombra, né? Eu quero almoçar, agora são 2h17. Não vou ligar X, pelo menos por enquanto. Depois do almoço eu penso, né? Se estiver desesperado por passageiro. Tava fazendo minhas contas aqui, eu não vi quanto que eu fechei até agora, mas eu não gostei, acho que perdi dinheiro indo pra Viamão. 136 em 2 horas. 3 horas praticamente, né? Eu comecei às 11h30, agora é 14h18, quase 3 horas, menos de 50 por hora. Com certeza não foi uma boa escolha ter ido pra lá, né? Demorei muito tempo na viagem que eu voltei, 10 minutos pra buscar, depois deu 35 minutos de viagem. E num horário que é movimentado em Porto Alegre, né? Fosse no meio da tarde, tudo bem. Até teria valido mais a pena, mas naquele horário ali eu acho que eu ratei. Mas enfim, né? Tá feito. Agora é correr atrás na próxima perna para equiparar esses números aí. Pelo jeito não vai tocar, já vou ficar off aqui mesmo. Deixa eu aproveitar esse momento de limbo, né? Ou de castigo, sei lá.
Já vamos almoçar, tô com fome mesmo, já resolvemos essa questão. Depois vamos sair pra cima deles e ferro nela. Olha ele! Não posso esquecer dele, senão ele fica magoado, né? Daqui a pouco para de funcionar. Ah, mas assim a câmera... Eu me sinto muito mais à vontade falando assim do que assado. A Cleide é fofoqueira. A Cleide entrega minhas tetas. Eu tava vendo ontem o vídeo. Ontem eu vi o vídeo, depois de muito tempo. Eu vi um vídeo meu. Ontem tava curioso pra saber como é que ficou. A Cleide tava... A Cleide não, a Cleide entregou todas as minhas tetas. Eu olhava meus braços na janela, parecia braço de velho. Eu não tô tão velho assim. A Cleide que é uma baita de uma fofoqueira. Mentira, tá salgado pra caralho. Vamos passar batido. É tudo cena. Vamos dar ali. Não esquece de deixar até o hype. Luffy é no burro. Acho que conversar uma coisa com vocês assim. Enquanto isso, enquanto eu finalizo aqui o meu almoço. Eu almocei com o celular, né? Eu tenho acompanhado vários vlogs, eu já falei pra vocês aí, de viajantes e tal. De alguma forma me inspirando neles. Ou vendo coisas que eles fazem que eu não faria de jeito nenhum. Enfim, né? Serve inspiração pro bem e pro mal também. Pra tu ver o que é ruim e o que é bom. Pra tu entender o que tu gosta e o que tu não gosta de fazer. E uma coisa que eu percebo, principalmente esses viajantes... Aliás, todos que eu vejo são viajantes. Atualmente, pelo menos. É que eu tô aqui no posto no posto geladinho aqui, posto VIP da Ramiro, com a Farrapos, onde eu vim almoçar. Não liguei o aplicativo ainda, só pra concluir esse assunto com vocês. Em geral, o pessoal, eles vão comer, né, em algum lugar. Comer em restaurante e tal, ou então eles fazem comida no motorhome, né? Enfim, cada um na sua, né, com alguma coisa em comum. Mas uma coisa que me chamou a atenção esse dia eu tava vendo, sempre quando os caras vão comer em um lugar fora, um restaurante, um bar, uma comidinha de rua, é sempre maravilhoso a comida. A comida tá sempre sensacional, magnífica. Nunca tá mais ou menos, nunca tá salgada, nunca tá frio, nunca tá duro, nunca tá velho. Eu sinto falta disso também, sabe? Daí eu percebi que sempre quando eu tô comendo a minha comida, eu faço caras e bocas, que comida maravilhosa. Sabe por quê? Porque de fato minha comida, pro meu gosto, é maravilhosa. Agora uma propaganda pra mim aí. De fato ela é. Mas quando ela tá salgada, tá salgado, cara, tem que dizer, né? Não vou ficar fazendo o cara aqui, não, olha só que maravilhoso, não sei o que. Tá salgado, merda. Graças a Deus que tem bastante água. Eu me passei. Eu sempre que me passei. Porque eu temperei bem o frango, com a ideia de que vou temperar bem o frango e depois eu não preciso colocar sal quando eu colocar a massa. Porque eu cozinhei tudo junto na mesma panela. Só que eu tava aqui, ó. Isso eu não mostrei no Instagram. Eu tava aqui, ó. E quando eu coloquei a massa, eu pensei, tem que colocar meia colherzinha de sopa de sal pra salgar a massa. Que é assim quando tu faz uma massa na panela sozinha, né? Quando tu faz ela sozinha na panela, tu vai lá, ferve, não sei o que, coloca uma colher de sal, meia colher de sal. É que a minha receita é meia colherzinha de sopa assim de sal pra massa sozinha. Só que eu já tinha temperado o molho valendo, justamente para não precisar essa segunda dose, digamos assim. E nessa me passei, ficou salgado, faz parte. E a dúvida que eu queria levantar: por que senhor viajante, senhor vlogueiro aí que vai para os lugares dar dica pros outros, por que às vezes tá na cara que tá ruim a comida, eu tô vendo que tá ruim daqui e tu diz que tá maravilhoso, que tá sensacional, que tá magnífico? Enfim, fica só uma crítica aí pra essa turma de viajantes que fazem vídeos por aí. De qualquer maneira, continuem. Vocês me inspiram pra caramba. Atualmente eu tô vendo o canal Baita Rolê aqui. Na verdade eu tô no passado deles, tá? Porque eles já estão lá no Ushuaia de bug e eu tô ainda indo pra Bolívia de Opala. Eles, no caso, né? Tô acompanhando a jornada deles. Eles estão indo pra Bolívia de Opala resgatar um Chevette. Pensa nos perrengues que esses dois passam, o Gustavo e a Jussara. Que divertido os dois. Parece ser gente muito querida, muito simples.
Mas a comida pra eles tá sempre maravilhoso, mesmo quando tu vendo que não tá. Deve estar frio, deve estar duro, deve estar velho. Dá real. Dito isso, deixa eu ligar o aplicativo aqui. EV. Seria o Everaldo Marques? Ou seria a Eveline? Ou o Everaldo? Ou simplesmente EV? Tocou. Corridinha de merda que eu vou fazer só pra me movimentar, porque eu já tô aqui há 10 minutos agora com o aplicativo ligado. E daí não tocou nem pra mandar merda. Eu acho que eu tava de castigo. Pensei, tá, deve estar de castigo. Vou ligar, vou tocar Comfort, né? Não. Um monte de desaforo no X. Peguei uma só pra me movimentar. Vou pegar aqui na Farrapos, a umas 3 quadras ao norte do que estou. Tem que fazer a volta pela Voluntários e levar pra... lá pro Renner, da Otávio Brocha, bem no meio da confusão. Ah, boa, já vou lá e já vou fazer uns takes lá, batendo no pessoal como se fosse uma bola de boliche, né? E eles uns pinos. Enfim, próximo take vocês vão ver essa cena ridícula, 2h42 da tarde. Enfim, não consegui gravar o centro pra vocês. Tocou uma na própria Renner lá, já sei com o passageiro. Não me liguei de ligar a câmera enquanto embarcava, desembarcava o casalzinho. Trouxe aqui pro patrocínio. Agora tô indo me arrastar aqui no posto da Barcelona, aqui na Getúlio. Trocar uma ideia com a Sol ali, minha bruxa. E abastecer. Porque parou de tocar, assim como que vai a merda. Tá só no X. Ah, aquela coisa que eu falei, já tinha levantado ontem, né? Essa semana vai ser punk só no Comfort, porque por essas promoções, né? Vai ser punk. Então tem que ter pouco de paciência e resiliência. É 13h09 da tarde. Agora resta saber qual será o estado da Gabriela, né? Pegar ela na pista de skate. Vamos junto ali, tô aqui na Travessa Pesqueiro, bairro Cidade Baixa. Aí na frente esse beco faz parte do Areal da Baronesa, né? Se eu não me engano é esse o nome. Se eu não me engano aquilo ali é um quilombo, tá? É um quilombo aquilo ali. É, enfim, quilombo. Tocou na pista de skate a moça para levar pra PUC. Daí eu pensei, será que ela tá indo pra PUC para ter aula ou qualquer coisa parecida? Não deve estar fedida, né? Ah, mas por que tu tá falando sobre isso, Daniel? Tu não te importa com o cheiro dos teus passageiros, ou merda? Eu me importo, pô. Só um pouquinho. Não sou obrigado. Não sou obrigado mesmo. Ah, mas ela marcou na Borges, então ela não tá na Edivaldo. Essas coisas desse aplicativo às vezes diz uma coisa e manda pra outra, sabe? Tá dizendo que a descrição tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que isso aqui vale ser mostrado. Deixa eu parar aqui, bem atrás dos bombeiros. Isso vale ser mostrado pra vocês entenderem a minha dúvida nesse momento. Aqui diz, ó, pista de skate Edivaldo Pereira da Paiva 960. Só que o mapa tá mandando pra Praia de Belas, bem em frente ao shopping Praia de Belas, por sinal. Na verdade aqui na Borges de Medeiros, né? E agora? E a Edivaldo seria essa avenida da esquerda aqui, onde tem 2 faixas, ó. E agora? Ela tá no shopping ou ela tá no Marinha? Me diz. Se fosse tu ia pra onde? Eu vou pro Marinha. Por que eu tô falando isso? Porque a Avenida Borges tem 2 faixas. A faixa da direita, que vai pro Marinha do Brasil, e tem a faixa da esquerda que vai pro shopping Praia de Belas. Eu vou pro Marinha, porque nesse momento eu nunca busquei alguém no Marinha que estivesse no Praia de Belas. Sempre quando o pessoal tá no Praia de Belas aparece ali, entrada Mamma Mia, né? Ou tô errado? Então é o meu palpite que ela esteja de fato no Marinha do Brasil, na Avenida Borges de Medeiros, e não na pista de skate na Avenida Edivaldo Pereira da Paiva, como tá mostrando aqui. Eu que lute, né? De qualquer maneira, uma viagem boa. Depois que eu pegar ela vai ser 27 pilas que eu vou pegar aqui e vou levar lá pra PUCs. É boa por horário, vamos combinar, né? Podia pagar mais a corrida? Podia, com certeza. Mas agora é a primeira Comfort, acho, depois que eu voltei de Viamão. Não, acho que eu fiz uma
O velho que eu levei lá pra Salgado Filho no centro, acho que era de Comfort, não tenho certeza. Não, o rapaz que eu peguei na Vitorino, levei lá pro Concórdia, aquela era Comfort. Todas as outras eram X. Foram X, na verdade. E agora então vou pegar essa moça Gabriela. Vou ver se eu acho ela. Ver se ela tá cheirosa. E espero que não esteja suada, né? Com uma cadeira de praia, nem nada parecido. Mas como ela vai pra PUC, eu espero que não, né? Vamos ver, cadê ela? O Pin tá marcando bem ali na sinaleira. Na segunda, na verdade. Da segunda sinaleira lá. Que é justamente o ponto de embarque e desembarque que aparece quando o pessoal marca Parque Marinha do Brasil. Mas não tem ninguém ali a não ser, tá lá, 3 pessoas, um casal e 2 rapazes e uma menina. Gabriela? Isso, ó. Ô Léo, te liga aí, vou precisar de advogado um dia desses. Qualquer dia desses, Léo é meu advogado. Né, Léo? Qualquer dia desse aí eu vou precisar de advogado. Não porque eu queira, e não porque eu mereça, ou porque eu precise. Aliás, precisar eu vou. Tocou, eu larguei o pessoalzinho ali, os mala. Pensa em 3 jovens mala ali aqui no prédio da PUC. Aí tocou. Na sequência, não dá pra dizer que foi em espera. Pegaram a Cristiano Fischer, mulher, nome de mulher, pra levar pra Celeste Gobato. Beleza, fui ali buscar. E daí tava a moça que me chamou. Só que ela não ia embarcar. Quem ia embarcar era 2 pedreiros, todos sujos de cimento, com as botas brancas. Um dia foram pretas, mas estavam brancas. Daí eu só passei reto. Daí eu tava pensando, qualquer dia desses o pessoal vai começar a dizer que eu sou preconceituoso. Isso é preconceito? Não levar pedreiro que tá sujo? É preconceito? É racismo? É qualquer coisa dessas que o valha? Não levar as pessoas porque estão sujas? Ou porque são pedreiros? Não é porque é pedreiro que eu não tô levando. Não é porque é negro, que é preto, que é branco, que é rosa, que é, enfim, pardo, gremista colorado. Não é por causa de cheiroso, fedido. Entende? Não é por causa disso mas as pessoas vão dizer: olha lá, ó, o motorista não quis levar 2 trabalhadores. Eles estavam brancos de cimento, merda! Branco de cimento! Atenção para restrição na emergência SUS. E vai tudo te fuder! Somente em casos de risco de... Eu fico pensando, um dia eu vou pegar alguém atravessado e esse cara vai pegar minha placa, vai me tirar foto. Agora sabe que eu tenho um canal no YouTube. Ô Léo, te prepara aí, hein? Qualquer dia desse eu vou te acionar. Daí cancelei a viagem. Tava com mais 5 de dinâmico na região. Aquela corrida era de R$15 pra Celeste Gobato. E tocou aqui pra pegar no Inser Lindomar. Inser aqui na PUCS, Hospital da PUC, Complexo de Saúde da PUCS. Vai levar lá pra Travessa Tuiuti. Olha, tem que ter muita paciência com essa gente, sabe, cara? Puta que pariu. Puta que pariu. Eu fico puto com isso. A mulher chamou pros pedreiros dela. Não se deu trabalho de nada. Do jeito que saiu do meio da obra, veio pra dentro. Queria vir pra dentro do meu carro. E o pior é que alguém vai levar, porque todos levam. E aí, vocês conhecem a Rua do Arvoredo? Não conhecem? Então deixa a Cleide mostrar pra vocês. Atualmente conhecida como Coronel Fernando Machado. Essa aqui também já foi conhecida como a Rua do Arvoredo, lá atrás, na época da fundação da cidade de Porto Alegre, né? E tem umas histórias aí do açougueiro, o cara que fazia linguiça com carne humana e não sei o que, e o café mal assombrado, e os túneis da Catedral Metropolitana, onde o Brizola fugiu em 64, né? Tá cheio de história, mas eu não vou contar isso pra vocês. Sabe por quê?
porque a Cleide vai contar. Que baita papo de preguiçoso, né? Vamos combinar, tia, 4h20 da tarde. Tô indo aqui buscar na escola Ernesto Donelis. Nem sabia que existia uma escola com esse nome. Na Dux. A viagem de X 14,44 para 2,3 km. Só que o destino não faço a menor ideia onde é, que só diz centro histórico. Vai descer por aqui, né? Por aqui. Talvez Mercado Público, Praça da Alfândega, ou qualquer coisa que o vale. O caminhão da Coca-Cola parou só para nos atrapalhar. Enfim, eu queria achar o número 707 que eu vi no canal do Vai Dormir Onde? Do Thiago e da Amanda, que eles estão de férias da trip deles e estão passando aqui no final de ano com a família em Porto Alegre. Eles que são daqui, né? E eles vieram aqui na Fernando Machado esses dias fazer um vlog, como eles dizem. 707 é o contrário, então eu já passei. Enfim, segundo eles, é no número 707 que fica a casa do açougueiro. Mas outro dia eu passo ali e a Cleide mostra pra vocês. Hoje ela não foi capaz para tanto. Dia que eu morrer, quero ir no meu caixão de traje tricolor, como o meu coração. Alegria, alegria, olê, olê, olá. Que coisa mais linda de maçaneta, senhores. Ai, maçaneta com requintes de crueldade. Ela vinha correndo com o carrinho. Mas me tirou pra Loki. Me tirou pra Loki. Essa não tira, mas nenhum motorista pra Loki. Nenhum! Vamos lá então. Parei aqui porque eu precisava mijar como se não houvesse amanhã no posto Silva Só. E quando eu tô... Não tinha nem posto cinto de segurança, já tocou. Pegar ali no 288 da Mariante. Vocês querem ver como é que é? Atravessar a Silva Só, fazer o retorno. Não, SUV filha da puta. SUV filha da puta. Em geral o pessoal tira o pé. Às vezes não doeu. Enfim, pega a Carolina ali na Mariante 288 e levar lá pra Quintino Bocaiúva. E agora, juro que eu não sei pra onde eu vou. Tô aqui no Guatemix, 15 para 6 da tarde. Vim com uma corridinha com mais 10, 22 pilinha que eu peguei ali na Plínio, quase esquina com a Jari. Esquina com a Jari não, esquina com a José da Silva, que é o começo da Grécia, né? Só fiz a volta, papum, por dentro do bairro, pá, cheguei. Dizia 9 minutos, mas acho que eu fiz menos que isso. Só que eu pensei, dia de hoje ninguém sai do shopping essa hora, né? As saídas estão vazias, tá todo mundo lá dentro, ouvindo pra cá. E agora, a pergunta que não quer calar, eu subo a João Vale em direção a Nilo ou pego a Túlio de Rose em direção ao bairro? Eu vou subir a João Vale em direção a Nilo. Por quê? Porque eu julgo ser melhor. Só julgo. Certeza não tenho nenhuma, na verdade. Mas eu não posso reclamar dessa coisa que eu trouxe pra cá pelo que eu ganhei e pelo tempo que eu dispensei, justamente, principalmente. Então vamos subir a João Vale em direção a Nilo Peçanha e torcer que toque uma corrida na sequência. Vou parar ali um pouquinho antes do meia hora, que normalmente tem umas vagas ali que dá pra estacionar.
Meia hora no salão que tem ali do lado do par, em direção ao travesseiro. E esperar um pouquinho ali, né? Tá gostoso, fechei 300 pila agora, um pouquinho mais que 300 pila, às 15 para 6, tá ok. Ainda falta aí 200 pila para fechar minha meta. Quero ver se consigo até às 10 da noite, eu acho que vai dar. A tarde tá bem movimentada, a dinâmica tá estourada, tá mais 8 agora. Então eu acho que dá, se o estagiário me ajudar, na verdade. Se o estagiário me ajudar, eu dou show hoje. Lucas! É Lucas? Boa tarde, amigo, tudo bem? Vamos lá, Tarso Dutra? Isso aí. Queria que fosse aqui mesmo, no trend da Tarso Dutra, mas importante que já tocou. Pegar aqui na Curvelo, aqui em cima, aqui no bairro Petrópolis, eu acho, né? Não sei se tem um nome específico este canto, que há não muito tempo atrás era mato. Pegar na Curvelo 38 pilinhas e levar lá para Sarmento Leite, na Cidade Baixa, 5/7 da tarde. Mas só tu ou tu e a Babi? Eu e a Babi que estão erguendo o evento. Busco com vocês. Isso aí, vocês ficam com a gente ali no carro, pode ser? Posso buscar mais essa? Então vamos confirmar então, vou perguntar a vocês. Feitoria. Sabe aquela vontade de mijar como se não houvesse amanhã? Eu fico imaginando agora eu desse tamanho, gordo, barrigudo, mijando numa garrafa de suco. Cara, que desastre que ia ser, tia. Que desastre que ia ser. Mas os guris sempre defendem. Tu tem que andar com uma garrafa de iogurte. Tu tem que compra um suco do Zafari e anda com a garrafa. Olha aí, ó, 15 pila pra onde? Luiz de Camões. Não tô afim pra ir pra Barco Santo Antônio agora. Vou tentar chegar ali no posto da Patrocínio. Tô aqui na Patrocínio, só que eu tenho que ir pras costas lá.
fazer a volta à República. Se tocar alguma coisa ainda dá pra fazer mais uma corrida curta. Não é tão desesperador assim também. Final de tarde maravilhoso em Porto Alegre, temperatura sensacional, não para. E só faltam 60 pila pra meta. Eu tô pensando em descobrir agora, tem jogo do Grêmio hoje. Pensando seriamente se eu dou no meio até fechar uma super meta ou se eu tiro o pé e vou pra casa. Torcer pro Grêmio contra o Flu. Acho que até umas 10 horas eu vou. Não precisa estourar a boca do balão também, mas também não precisa abandonar o barco numa noite como essa, né? De terça-feira. 8 horas da noite, agora sim anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui no bairro Jardim do Salso Ângelo Crivellaro. Trouxe o Alan pra cá e se encontrar com os amigos pra ir pro jogo do Grêmio. O Grêmio joga agora às 9h30 com o Fluminense na Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda existe uma chance de ficar em 8º colocado e torcer, caso isso aconteça, para que o Cruzeiro ou o Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Nada a ver uma coisa com a outra e tudo a ver ao mesmo tempo, né? Porque caso um desses dois seja campeão, não sei se o Fluminense também, com certeza o Cruzeiro, se um desses dois forem campeão. Acho que o Fluminense não conta porque ele já está em 7º. Então acho que conta sim, não tenho certeza. Mas enfim, se um desses dois for campeão, Cruzeiro ou Fluminense, o 8º vai para pré-Libertadores também. E o Grêmio está disputando hoje com o Vasco, com Corinthians, com São Paulo. Eu acho que com o Bragantino nessa última posição também. E para isso a gente precisa ganhar 2 jogos, né? Torcer porque os outros percam um ponto. E daí a gente consegue. O detalhe é que o São Paulo joga o Internacional amanhã. Na teoria, o gremista deveria torcer para o São Paulo perder o jogo, né? Para que a gente consiga passá-lo, ultrapassá-lo na tabela. Porque caso ele ganhe, eles continuam na frente. Só que o jogo é contra o Inter. Como bom sacador que somos, o Internacional está desesperado para fugir da 2ª divisão. Precisa ganhar as últimas 2 partidas. Precisa ganhar do São Paulo amanhã. Então, como bom secador, a gente deveria torcer pro São Paulo ganhar amanhã, porque o Inter se afunde de vez, né? E agora, José? Pra quem que a gente vai torcer amanhã? Mas amanhã é assunto para amanhã. Hoje a gente tem ganhado do Flu. Nada disso conta se a gente perder do Flu. Agora, se a gente perder do Flu hoje, com certeza amanhã é torcer pro São Paulo a vida inteira, né? Até porque somos todos tricolores. Deixa eu parar em algum lugar aqui. Não, mais pra cima. Vamos parar na Cristiano, tô sem corrida, tô sem chamada. Eu vou em direção ao bairro Petrópolis para Cristiano Fischer aqui. E ali em cima, perto daqueles prédios grandões ali, eu dou uma parada pra esperar ver se toca alguma coisa, né? Não precisa sair vazio daqui, é um bairro populoso e tal, né? Tem gente com grana aqui também. E hoje é terça-feira, né, pessoal? Tá sensacional a noite. Patati patatá, falta 30 pila nesse exato momento pra fechar minha meta. Eu quero ver se eu trabalho pelo menos até umas 9 horas, mais 1 hora. Mas se estiver bom mesmo, valendo, se eu achar que vale a pena ficar, eu vou mais um pouco, né? Enfim, vamos dar ali. Só para não passar batido, só para exemplificar. Eu tô rateando aqui, tô parado, que não precisava. Vai, agora vem. Tô rateando aqui, ratei, fiquei de cara na verdade, esse estagiário, só para exemplificar como esse filho da puta não perde tempo, sabe? Peguei uma corredinha aqui que é 20 pila pra Plínio. Achei ok, sabe? 20 pila pra Plínio. Eu pensei, tá, mas só um pouquinho. Eu tava com dinâmica, eu vou ver quanto tá pagando essa dinâmica. 13,75. Só pra 17 pila, vamos ver quanto que é o Gigo, né? Quantos quilômetros deu a corrida que eu não tinha visto? 7. 7 pra 17 pila. E pra completar, tem parada. Então essa corrida aí era pra sair 20 sem dinâmico, mais uns 2, 3 pila de parada, né? Que ele paga normalmente, às vezes, mais 13,75. Era pra sair uns 27, 28 pila essa corrida. E tá pagando 20, dizendo que tá pagando 4 pila de dinâmico. Filho da puta, né? Filho da puta. Mas eu vou fazer porque é lá pro meio do travesseiro, lá pra aquele barzinho novo que tem Caldereta. Tem levado gente toda semana lá. Tá sempre lotado de patricinhas e patricinhos, né? Bastante movimento, enfim. Mas esse filho da puta não perde tempo, né? Só pra não passar batido.
marcou a falta, conta tudo aí. Não foi nada, o Pavão esticou. 4, começou. Começou o Grêmio Flu, 9h35 da noite. Já tô off aqui na Juca Batista, zona sul de Porto Alegre. Hoje finalizei a minha última viagem. Trouxe o senhor que entrou mudo e quase saiu calado, lá da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Enfim, finalizando aqui um baita dia, uma baita terça-feira. Leve, fluiu. Me dei bem no final de tarde hoje, coisa que tá difícil, cada vez mais difícil ultimamente aproveitar, pegar corridas rentáveis no meio das tranqueiras, né? Mas deu tudo certo, meta batida. E agora vamos pra casa descansar, né? Pra casa descansar, porque a semana promete. O mês ainda mal começou e temos que aproveitar esses dias aí, porque o futuro a Deus pertence. Detalhe, o mapa tá maravilhoso na zona central de Porto Alegre. Eu abortei mas aceitei a corrida que veio pra Zona Sul, quase que logo em seguida que falei com vocês, porque o estagiário começou a fazer aprontadas deles, né? Depois daquela corridinha de 20 pila lá que eu comentei com vocês, com dinâmica mentirosa. Depois veio mais uma, até que tava ok ali, depois começou o desaforo. Eu ainda fiz mais umas 2x ali dentro dos puff, rapidinha. E aí quando tocou essa corrida pra vir pra cá, eu disse, tá, chega, vambora, porque eu não tenho mais paciência, já tava com a meta batida. E tamo aí, agora voltando pra casa. E o resto da resenha, lembrando pra você, pra tu curtir, pra tu compartilhar, pra tu comentar e pra tu hypar o vídeo, caso tu tenha chegado até o final desse aqui comigo, né? E a hashtag pra deixar no comentário, eu sabia que tu chegou até o final. Não faço ideia ainda, vai que leite foi ontem, né? Então vai lá, baita terça, que vai ser o título do vídeo. Hashtag baita terça, deixa ali no comentário, que eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado a você. Aos meus amigos inscritos, então, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, façam imediatamente. Um detalhe, o colega me alertou, dá uma olhadinha se tu continua inscrito lá. Parece que o YouTube tá descrevendo alguns, não sei qual é o critério, enfim, também não tenho certeza dessa informação, mas alguém me disse, dá uma olhadinha, pede para os teus inscritos confirmarem a inscrição. Então dá uma olhadinha lá, ver se continua inscrito, e pra cima deles e ferro nelas. Vamos lá, vai Moisés.